O São Paulo anunciou que mais de 30 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o duelo contra o Avaí nesse domingo no Morumbi, válido pelo Brasileirão. O jogo será o último da equipe antes de viajar para Córdoba, na Argentina, para disputar a final da Sul-Americana. No próximo dia 1, o time encara o Independente Del Valle do Equador. Os ingressos podem ser comprados pelo site totalacesso.com. Para ter um bom público, o São Paulo fez algumas promoções em setores do estádio. A expectativa é que mais de 40 mil pessoas compareçam para a despedida do elenco para a final da Sul-Americana. Os sócios do São Paulo aprovaram no último sábado a mudança no estatuto que permite a reeleição para presidente do clube e presidente do Conselho Deliberativo. Foram 973 votos a favor e 627 contra, de um total de 1.604, além de 4 abstenções. Dessa maneira, o presidente pode ter um mandato de 3 anos e ser reeleito por mais 3 anos. O atual mandatário, Júlio Casares, será o primeiro beneficiado com a mudança nas eleições no fim de 2023. Em 2017, o São Paulo havia mudado o texto em seu estatuto para mandato único. No entanto, desde o início deste ano, dirigentes iniciaram articulações para modificar essa política. A primeira tentativa, em janeiro, foi reprovada pelos associados. O atacante Marcos Guilherme voltou ao São Paulo no meio da atual temporada, 5 anos após a sua primeira passagem pelo clube. Ele conta ter encontrado um ambiente bem diferente. Está um ambiente diferente, até porque também quando eu cheguei em 2017, a gente estava brigando ali contra um rebaixamento. Isso cria um peso. Hoje a gente está no lado oposto, né? Hoje a gente está brigando por um título, disse o atacante. Para ele, há mudanças também estruturais que ajudam o time. O São Paulo tem feito reformas no Refis, está cada vez mais querendo se atualizar, cada vez mais querendo nos dar as melhores condições para poder trabalhar. O clube tem que se organizar, disse. O torcedor de São Paulo, como fez questão de reforçar ao voltar ao clube, Marcos Guilherme comentou sobre o sonho de vencer um título com a camisa de São Paulo. É difícil de explicar, eu lembro muito de assistir o São Paulo com meus tios e meus amigos. Naquela época ganhava tudo, isso aí marca uma criança. Hoje eu tenho a oportunidade de ser campeão em campo. É difícil de falar, é um sentimento muito bom de ficar marcado para sempre, disse. Desde que voltou ao São Paulo, Marcos Guilherme fez 7 partidas, 5 delas como titular. Ele tem sido utilizado principalmente no Brasileirão e ainda não fez gols. O atacante tem contrato somente até o fim deste ano com cláusulas que pode estender o contrato por mais uma temporada. Ele admite vontade de ficar, mas disse que ainda não há uma negociação. Não tem a possibilidade de a gente conversar sobre alguma coisa ainda no momento, prestes a disputar uma final tão importante. Eu estou muito focado em ajudar, em evoluir. Estou muito focado nisso porque acho que eu posso contribuir muito mais do que eu tenho contribuído. Finalizou! Igor Gomes viu seu espaço no São Paulo diminuir desde a expulsão contra o Atlético Goianiense no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Na ocasião, no Serra Dourada, o jogador revelado em Cotia cometeu 2 faltas para parar um contra-ataque do adversário e foi expulso ainda no primeiro tempo. O lance foi visto como a gota d'água para vários são paulinos que estão irritados com as atuações recentes do jogador e a indefinição em relação à sua renovação contratual com o São Paulo. Aparentemente, a falha contra o Atlético também redefiniu seu status com o técnico Rogério Ceni, que sempre enxergou Igor Gomes como um jogador imprescindível pela sua aplicação tática e a capacidade de fazer mais de uma função em campo.
Desde a partida contra o Atlético Goianiense, Igor Gomes esteve à disposição de Ceni em 4 oportunidades, sendo titular em apenas uma contra o Corinthians pela 26ª rodada do Brasileirão. No empate contra o Cuiabá, Igor Gomes entrou no segundo tempo na vaga de Galopo. Na derrota por 1-0 para o Flamengo na volta da semifinal da Copa do Brasil, o jogador foi relacionado, mas não entrou em campo. Contra o Ceará, no último fim de semana, Igor Gomes entrou no segundo tempo, faltando apenas 7 minutos para o apito final. O jogador ainda conseguiu dar uma assistência para o tento de Bustos nos instantes finais da partida. A tendência é que o jogador continue sendo opção para Rogério Ceni no banco de reservas.